Jesus subiu ao monte para falar com seus discípulos e eles entenderam, porque tão logo ele se assentasse, como era costume dos mestres em Israel quando ensinavam, eles se aproximaram dele. Sabiam que Jesus não falava à multidão do alto do monte, mas da base da praia, e, portanto, se aproximaram dele para ouvir o que tinha a dizer exclusivamente aos discípulos. Jesus, olhando para a multidão de filhos de Abraão ali reunida, que aguardava pelo Messias com grande expectativa, começou a falar do quadro que aquela multidão sugeria. Primeiro, citou os pobres, os despossuídos, e havia muitos ali, porque era uma época de opressão, e os romanos possuíam tudo e a todos que quisessem, e os líderes de Israel apoiavam a opressão. Então, os pobres eram explorados de todas as formas. Os artesãos, dos quais Jesus fazia parte, e os pescadores eram extorquidos por impostos desmedidos, porque Herodes, na tentativa de angariar o favor de Tibério César, com o intuito de ser por este declarado único governante de Israel, tratava de alimentar os cofres romanos. E eram também pobres de espírito, porque os líderes que usurparam a fé judaica sonegavam-lhes a palavra da libertação, sugerindo-lhes, na prática, a subserviência à prática religiosa romana, que lhes reconhecia o direito ao poder e poder absoluto. Disse então Jesus que os pobres eram felizes, porque deles era o reino de Deus. Ou seja, que o governo de Deus seria exercido em favor deles, o governo de Deus, com a sua justiça, imporia uma nova lógica naquele estado de coisas, uma lógica de libertação e de restituição. Por isso, eles eram felizes. Jesus estava deixando claro que o reino de Deus, o governo de Deus, já estava na terra e faria justiça aos explorados. Continuou Jesus agora falando dos que choram, dizendo que eles eram felizes porque seriam consolados, e havia muito pranto porque a opressão era insuportável. Basta pensar que os jovens eram arrancados de suas casas e forçados a alistar-se como soldados no exército de Roma. Portanto, os motivos de choro eram inúmeros, as mulheres eram violadas e tratadas como lixo. Eram tempos de muito clamor. Mas Jesus disse que a felicidade era chegada a eles, porque seriam consolados. Seus filhos não seriam mais forçados a nada que não o quisessem nas normas do direito, e as mulheres seriam respeitadas e honradas. Jesus então passou a falar sobre os mansos, isto é, aqueles que foram na prática destituídos de seus direitos, em outras palavras, aqueles cujos direitos não foram respeitados. Jesus mencionava especificamente o direito à terra que vinha sendo solapado desde o momento em que a elite de Israel decidiu que não cumpriria a lei do jubileu, isto é, que não libertaria os escravos, não perdoaria as dívidas e não faria a reforma agrária ordenada na lei do jubileu que, a cada 50 anos, renovava a sociedade pela prática do perdão, da libertação e da reforma agrária. Jesus, contudo, disse que eles eram felizes, pois, com a chegada do governo de Deus, seriam libertos da escravidão, suas dívidas seriam perdoadas e a terra lhe seria devolvida, haveria a retomada da lógica da exigibilidade do direito, explícita na lei do jubileu. Num ambiente como aquele, sobravam pessoas com fome e sede de justiça, porque tudo o que não havia era justiça. Todos os direitos tinham sido solapados. A lei de Moisés não valia mais. Os próprios líderes de Israel já não se pautavam pela sua lei, a não ser quando queriam condenar os que lhe eram contrários. Os fariseus, na qualidade de pretensos mestres, constrangiam os fiéis a lhe sustentarem subservientemente. Os saduceus, a classe dos sacerdotes, transformaram o acesso ao templo num lucrativo negócio. E haja vista.
o uso do átrio dos gentios para a prática de negócios de câmbio e venda de animais e de utensílios para o culto sob o auspício da família sacerdotal comandada por Anás. O grito por justiça era incessante, mas Jesus disse que estes eram felizes porque o seu clamor fora ouvido e seriam fartos em sua sede e fome por justiça. E havia os misericordiosos, aqueles que, em meio à penúria e à fome, se lembravam de ser solidários, de partilhar, de repartir, de socorrer ao mais necessitados, de dividir o pouco, na convicção de que todos tinham direito ao mínimo que fosse. Jesus diz que eles eram felizes, porque Deus os trataria com a mesma misericórdia, se lembraria deles na sua penúria, na sua angústia, mas principalmente na sua solidariedade. O governo de Deus trataria com justiça e honra aqueles que, no estado de injustiça, não permitiram que a escassez os fizesse egoístas e insensíveis a ponto de não se virem como o próximo do mais carente. Nessa categoria estavam contemplados os que, tendo sido por decorrência histórica parte da elite, romperam com a mesma, tomando o partido da justiça do pobre e do necessitado. Na nova ordem, os seus dons seriam bem-vindos, ainda que o status viesse a ser naturalmente alterado, pois a nova ordem primaria por fraternidade e comunitariedade numa hierarquia horizontal, como viveu a Igreja em Atos dos Apóstolos. Seriam felizes também os que oraram pedindo por um milagre na história, os que sempre souberam que Deus havia feito uma opção pelos pobres, pelos necessitados, porque assim primava a sua lei, desde sempre. Aqueles que nunca entenderam que a opressão e a injustiça fossem resultado da vontade de Deus, aqueles que sempre souberam que Deus não promove o mal e pelo mal não é tentado, e que a maldade é fruto da desobediência a Deus, nunca uma concessão divina, mantendo assim o coração limpo. Estes veriam as suas orações ouvidas na história, embora a sua esperança estivesse também para além da história, alcançando o transcendente, o que também seria satisfeito. A chegada do governo de Deus com sua justiça significava também a consecução da felicidade desejada pelos que pautaram a sua conduta pela busca do Shalom, a paz que sintetiza a vontade de Deus e que implica necessariamente na satisfação com qualidade das necessidades básicas de todo ser humano, incluindo a espiritualidade, e que suscita a consciência do direito, pois o Shalom de Deus se cumpre necessária e exclusivamente na coletividade, não há Shalom onde haja qualquer tipo de exclusão. Agora, Jesus se lembra dos lutadores, os que, em nome da justiça, se rebelaram, se opuseram às custas da própria vida. É nessa categoria que Jesus coloca os seus próprios discípulos e os profetas que os antecederam. São lutadores pela justiça e, como tal, perseguidos, caluniados e injuriados. Mas, a exemplo dos profetas, tem grande reconhecimento nos céus, isto é, são vistos e honrados como os agentes de Deus na história. Por isso, a eles, o júbilo. Pois assim como os profetas, na sua luta e militância, tornaram possível a vinda do governo de Deus com sua justiça, pela vinda do Messias, os lutadores pela justiça veriam o efeito da presença do governo de Deus na história conhecida e na que virá no novo céu e na nova terra. A essa altura, os discípulos deviam estar a perguntar do que Jesus estava falando e onde eles entravam nisso. Jesus, de fato, falava de uma profecia de um desejo, de seu papel e de seu amor como Messias. Entretanto, ele não estaria presencialmente na vanguarda desta mudança, porque ele veio para consumar o sacrifício. Logo, ele olhava para uma multidão que queria saciar, mas que não conseguiria naquele momento porque a sua missão primeira era vencer a morte.
os discípulos cumpririam o desejo de seu amor e imprimiriam na história a sua profecia. Seria através deles que as bem-aventuranças ganhariam espaço e lugar na realidade humana, antes mesmo do novo céu e da nova terra. Os discípulos seriam os protagonistas naturais da profecia e do desejo do Cristo por causa de seu caráter, de seu modo de vida e de sua atuação na história. Ao falar sobre isto, o Cristo anunciava a transformação que sua vitória sobre a morte propiciaria a todos os seus discípulos. Um novo caráter e um novo poder e forma de atuar na sociedade humana. O caráter, referido na figura do sal que não pode perder o sabor, seria incorruptível, por isso toda a agressão aos discípulos teria de partir da mentira e da calúnia. O novo poder e forma de atuar na história, referida na revelação de serem luz do mundo, cuja luminosidade seria demonstrada pelas boas obras, seria o poder e a influência que exerceriam na humanidade, a ponto de trazer à realidade o padrão de justiça, que é o que Jesus chama de felicidade, descrito nas bem-aventuranças. Portanto, as boas obras possibilitadas pelo novo poder que levariam as pessoas a glorificarem o Pai Nosso seriam as que propiciariam a mudança na sociedade humana em direção à justiça do governo de Deus, descrita na razão do porquê gente tão espoliada era considerada como bem-aventurada pelo Cristo. Cristo anunciava, portanto, que a sua vitória traria uma vida nova aos seus discípulos. Eles se tornariam iluminadores a partir da luz que receberiam em si. Cristo faria de seus discípulos seres luminosos, cuja iluminação produziria justiça, uma nova realidade onde todos desfrutam igualitariamente de tudo que Deus é e de tudo o que Deus doa. Isso se daria a partir da posição que ocupassem na sociedade, isto é, cada discípulo de Cristo se veria como um agente de mudança, onde quer que viesse a estar, para que a justiça vingasse em todos os sentidos, em todos os lugares e relacionamentos. Esta colocação do Cristo declara que a atividade dos seus discípulos, além de contemplar a proclamação por meio da pregação, contempla a ação intencionalmente política de formação e de transformação da sociedade. Embora a atividade dos discípulos não tivesse como finalidade a implantação definitiva do governo de Deus na terra, mas sim a demonstração de que este governo já estava presente, ainda que não de forma plena, o que só se dará no novo céu e nova terra, seria uma atividade iluminadora intensa, o suficiente para gerar, ainda que sem a plenitude do novo céu, a justiça exposta nas bem-aventuranças. Estava claro, então, o que caracterizaria a ação dos discípulos na história. As suas boas obras, fruto também do Espírito do Cristo, produziriam libertação ao despossuído, consolo aos que choram, devolução da liberdade aos escravos e da terra aos camponeses, fartura de justiça aos famintos dela, reconhecimento aos que socorreram aos necessitados, resposta de Deus à oração dos que esperam por Deus na história, reconhecimento aos que promoveram a paz de Deus entre os homens, reconhecimento e acolhimento aos lutadores pela justiça.